Olá, nós estamos aqui hoje de novo no nosso podcast Papo Legal. Eu sou o Marcelo Misaca, estou aqui hoje com o professor Paulo Cavazano. Infelizmente, o professor Everton teve um problema e ele não pôde comparecer, já está justificado. Da próxima vez a gente coloca uma foto dele ali para ele fazer as perguntas dele, né? E hoje, né, Paulo, a gente está aí com um convidado mais do que especial para nós. Acho que o podcast ele vai ser mais do que legal, ele vai ser hiper legal. O professor Emerson Sumariva, grande amigo, professor de todos nós aí. Acho que ontem mesmo eu disse para os alunos na sala de aula, eu falei, olha, o professor Emerson é aquele cara que dá solução para coisas complexas que não tem em livro. Então, aproveitem a aula dele, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Acho que para o Paulo também é mais ou menos assim, né? Exatamente, Paulo? Nossa referência. Nossa referência. Dr. Emerson é uma pessoa que foge do padrão universitário apenas, né? É uma referência à sociedade, é uma referência à família, é uma referência para quem aspira à carreira, é uma referência da qual a gente precisa preservar e aproveitar. O nosso objetivo hoje é justamente esse, é aproveitar. Claro que no bom sentido, aproveitar do que ele tem a nos passar, e em especial para os nossos alunos, para que possam ter a referência não só de um grande juiz, de uma grande carreira, mas uma referência como ser humano. Eu acho que esse é o grande ponto. E esse nosso bate-papo ele vai ter esse perfil. E eu começo esse nosso, né, essa nossa boa conversa justamente agradecendo ao Emerson pela presença, a disponibilidade, o tempo, e para que ele possa passar a nós aqui algumas orientações de vida, né? Algumas orientações de como proceder como ser humano. Eu agradeço aí as palavras, né? Fico até emocionado, a gente tem que se controlar, porque é interessante, né? Eu comecei a carreira como professor em 1995, né? Lecionando na Toledo, né? E já era como magistrado, como juiz, eu ingressei em 1991. Então são aí esse ano 31 anos de magistratura, né? Em que eu estou completando, e 27 anos de magistério, e tive a grata alegria e a honra de vir para o Unisalesiano, de fazer parte do grupo Unisalesiano. Tive vocês como alunos, então são ex-alunos, uma vez alunos, sempre aluno, né? E eu fico muito honrado, né? São essas situações, como eu estou vendo aqui na minha frente, que ainda me permitem ter vontade de lecionar, de dar aula. De alguma forma, poder fazer parte de forma positiva na vida das pessoas, né? De ajudar as pessoas, de ter essa responsabilidade. Eu me formei em faculdade de interior, eu sou formado em São José do Rio Preto, eu formei em 89, né? E eu sei como é difícil, a dificuldade que o aluno de interior tem em fazer uma faculdade, e tem que tirar proveito disso. Eu falo que o fato de nós fazermos uma faculdade no interior, na nossa cidade ou na nossa região, nos proporciona mais condições de procurar estágio, de proximidade com os professores, de aproveitar melhor as aulas. Isso para quem quer aproveitar, né? Fica muito mais próximo, muito mais fácil nesse ponto. Então a gente pode utilizar essa situação de fazer a faculdade em casa, como dizer assim, tirar bons proveitos e fazer disso algo positivo. Então é isso que eu costumo e gosto de passar sempre aos alunos. Passei para vocês e passo para todos os alunos, para todos, mesmo aqueles que não são alunos, a gente sempre procura passar essa ideia de tirar essa situação de forma positiva. A gente sempre tem que tirar de coisas complicadas, difíceis. Nós temos que encontrar as soluções. Eu costumo falar que os problemas já existem, né? Compete a nós arrumar as soluções, não mais problemas, não mais críticas, não mais lamentações, mas sim arrumar soluções para que a situação possa ser sendo resolvida, sendo encaminhada, ideias vão surgindo, e isso faz com que a pessoa cresça nessa forma de pensar, buscar soluções, buscar ideias, realizar condutas, acertando, errando, acertando. Isso faz em nós um crescimento grande, e a gente vai aprendendo. A vida é uma grande escola, né? A vida é um aprendizado, a gente está aqui para aprender,
e devemos então agir dessa forma. Por isso que eu fico assim feliz em poder participar agora com vocês desse programa, né, de fazer parte do grupo, e não posso negar que isso me lembra a minha infância, minha adolescência, né? O meu pai foi jornalista, radialista, advogado também, mas meu pai fundou rádio, fundou jornal. Então, na minha época aí de adolescência, de criança e adolescência, né? Década de 70, década de uma parte de 80, eu vivenciei toda essa situação de rádio, TV, jornal, e é importante o Unisalesiano ter a ideia de aproveitar esses instrumentos que nós estamos tendo agora para se aproximar mais dos alunos e para proporcionar aos alunos um aprendizado melhor, uma condição, é uma ideia, se eu falo, são trabalhos sendo feitos para que os alunos possam aproveitar e tirar bons proveitos e crescerem também com isso. Emerson, 30 quantos anos de magistratura? 31 anos de magistratura. Eu ingressei em 91. Tem muita diferença de quando você entrou hoje? Como que é o judiciário? O que você acha? Aproveitar aqui, né, um pouquinho a grande experiência do Emerson para falar sobre isso. E aí, nessa experiência, eu chamo vocês, porque você entrou na magistratura tempo depois, Paulinho na advocacia pegou uma outra época. Eu, quando cheguei em Araçatuba, um dos advogados que me recepcionou foi o avô do Paulo Cavazana, né? Do Dr. Paulo aqui. Ele, Dr. Clemente Cavazana, era um dos advogados mais antigos na comarca, né? E ele me recepcionou junto com o Dr. Crico, o Dr. Jaime Monsavarga, de tantos outros, né? O saudoso Dr. Caio, e o doutor Anésio, o saudoso doutor Anésio Duarte, que era delegado de polícia, aposentou e passou a advogar. Eu tive uma conversa muito grande com esses advogados mais antigos, né? E o doutor Clemente continua até completando aí praticamente 89 anos, e ele ainda nativo, ainda trabalhando. Eu tenho esse privilégio de ter contato com essas pessoas. Então, existe realmente a diferença, né? Quando eu entrei na magistratura em 91, era logo em seguida a Constituição de 88, né? Então eu peguei aquela divisão do judiciário, porque o judiciário até 1988, até 1989, 90, vamos dizer assim, ele era procurado, tinha, lógico, a sua procura, mas eu lembro quando eu cheguei na Araçatuba, as varas cíveis, elas tinham em torno de 1.200, mil e poucos processos, né? E aí, já em 91, que eu cheguei, depois de 92, você percebeu assim, numa questão de pouco tempo, de poucos anos, essas varas foram para 5, 6 mil processos. Você mesmo passou por Penápolis, várias, você falava assim, mas 10 mil, 8 mil, 13 mil processos. Mas como isso aí? Eram varas que até então, na década de 90, tinham em torno de 2, 3 mil, porque era cumulativa, tudo, né? Houve, com a Constituição de 88, e principalmente com o Código de Defesa do Consumidor, houve uma abertura do Poder Judiciário para a população. O Judiciário realmente passou a ser procurado pela população em geral. A advocacia teve que se adaptar meio que rapidamente, que nem os advogados estavam preparados para essa procura, porque a função do advogado sempre foi uma função clássica, né? Algo artesanal, e eu acho bonito isso na advocacia, né? E a gente acabou, nessa parte, nós perdemos, porque é um trabalho artesanal. O advogado, eu falo, ele é aquele psicólogo que ouve o problema da pessoa, regra geral um problema social, que a pessoa apresenta para ele, e ele tem que acalmar a pessoa, tirar da pessoa, ele tem que tirar da própria pessoa a solução para aquele problema, e tem que transformar aquilo de uma forma técnica, jurídica, para que ele possa apresentar ao Poder Judiciário. Então o advogado sempre estudava, e era artesanal, era bonito, o advogado preparava, né? Fazia aquele rascunho à mão, depois ele ia para a máquina de escrever e foi a época que eu peguei, né? Aí ia para a máquina de escrever e fazia, ia ao fórum,
ele protocolava, esperava aquele sorteio do distribuidor que era no dadinho, né? Jogava o dado para ver qual VAR ia cair. Tudo na base da confiança de todas as pessoas, do fio do bigode, vamos dizer assim, né? E aí esse ritmo começou a aumentar de tal forma, junto começou a vir a máquina elétrica, depois o computador, né? Meu primeiro computador eu tive quando, em 1995, eu era juiz em General Salgado, vizinha cidade, né? Eu era titular lá de entrância inicial já na época, e em 94, 95 eu já estava indo para Guararapes. Foi em 94 que o primeiro computador era um 186, né? Nossa, era um computador 186, aquela telinha verdinha e Taltec. Eu me lembro que eu perdi 3 teclados, porque o teclado quebrava, e um dia eu chamei, rapaz, olha, você me vendeu um teclado quebrado, ele trocou, daí a pouco, semana seguinte, falou, olha, tá quebrado. Ele falou, mas... Aí ele trouxe o terceiro, a hora que ele colocou, vamos testa, e a hora que ele me viu, entre aspas, datilografando em cima do teclado, ele falou, não, doutor, mas aí o senhor vai... Não há teclado que aguente, isso aí é digitar, não é eu acostumei na máquina né, desde os 12, 13 anos, com meu pai no jornal e mesmo fazendo trabalho no escritório, na máquina de escrever, né? Eu aprendi a datilografia sozinho, né? Depois fez a aula de datilografia, mas eu aprendi sozinho, né? E aí você tem aquele ritmo na máquina de escrever, você tem aquela força. Você acabava de fazer uma sentença na máquina, você estava suado, né? Você estava... o esforço físico feito. No computador é só tocar, né? Hoje, então, com notebook, bom, a evolução foi sensacional. Então, existem grandes mudanças. Isso eu estou falando as mudanças, vamos dizer assim, a evolução tecnológica chegando junto ao Poder Judiciário. Eu peguei todas essas transformações. Eu fiz sentenças à mão, né, a manuscrita à mão, a máquina de escrever, a máquina elétrica e no computador. Né? Então, eu tenho um episódio gozado naquele homicídio que teve da moça que trabalhava no Burger King, que ela foi assassinada. A polícia conseguiu fazer a prisão do suspeito, era num domingo. E eu, como juiz corregedor da Polícia Judiciária, o delegado me procurou que eles estavam com o suspeito detido, mas ele não tinha, até então não sabia quem era, não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. E ele pediu a prisão temporária por 30 dias, o homicídio é qualificado, então o crime de onda, ele pediu a prisão temporária por 30 dias. E era num domingo à tarde, e eu né, peguei, né, ligar computador para fazer, falei, não, daqui. Aí eu peguei o ofício, a requisição do delegado de polícia, né, o pedido de prisão temporária do delegado de polícia. Eu virei a parte de trás do pedido e à mão, eu decidi à mão. E à mão eu decidi e decretei a prisão temporária. O delegado levou. E isso passou para a imprensa. E aí foi motivo de reportagem, porque numa época atual, o juiz decidindo à mão. Eu fiz uma decisão à mão. Ainda eu brinquei, falei, ó, essa, vocês podem ver, foi minha mesmo. Não pode falar que foi assistente, foi minha, tá aí, à mão. Eu peguei essa época, eu acho interessante ainda. Hoje eu tenho vontade de fazer alguma decisão à mão, mas hoje não tem mais processo físico, né? É tudo eletrônico. Então sempre tem a gente às vezes vive essas situações. Sabe, doutor Emerson, a gente observa na docência, agora puxando um pouquinho para a docência, o quanto o nosso aluno é carente. Ao lado disso, a gente começa a observar os pilares da nossa instituição. E dentre esses pilares, o que eu já consegui observar de uma forma muito clara, que é o escutar o nosso aluno e principalmente o acolher o nosso aluno. Exatamente. E eu consigo falar isso de uma forma muito tranquila, o professor Marcelo também, porque a presença do Emerson em sala é uma presença onde ele acolhe. E o quanto o nosso aluno precisa da conversa antes da aula, nos corredores, etc. Porque ali, nós até comentamos isso no podcast anterior, isso muda a carreira. Isso gera um destino para a pessoa, não é? Doutor Emerson, como juiz de direito, numa conversa aí de corredor, eu como aluno que fui e sempre serei, o que dizer para este aluno? Olha,
eu quero me tornar juiz, o que o senhor falaria para esse futuro juiz, para esse nosso aluno? Veja, depende dele. Né? Depende dele. Eu sempre tive um ideal de trabalho como professor e também como juiz. Eu vejo isso mais agora especificamente como professor. Que eu falo, eu sou magistrado, minha carreira, minha profissão é magistratura, eu sou juiz. E eu sou professor por um ideal, por um idealismo. Pode ser um idealismo idiota, mas é o meu idealismo e eu falo, eu peço que respeitem, né, esse ideal. Mesmo que atualmente seja motivo de chacota, mas é o meu ideal. Eu penso assim, quando a gente encontra em sala de aula alunos desmotivados, perdidos, tristes, a minha função é justamente motivá-lo, torná-lo um aluno mais feliz e mostrar para ele que o vencer na área jurídica depende única e exclusivamente dele, certo? É que eu falo, se eu conseguir, ele também consegue. Não tem, a diferença nossa é o tempo, né? E todos os alunos têm condições, todos os alunos têm potencial, depende dele, ele que tem que fazer esse trabalho. Então eu sempre gostei de passar essa ideia para os alunos, que às vezes o aluno é automático, ele se sente meio inferiorizado, né? Principalmente o aluno, às vezes ele vai mal numa prova, ou ele não está bem naquele dia, ele não consegue ouvir uma explicação, ou às vezes o tempo dele da explicação é diferente, ele tem um pouco mais de dificuldade, que é cada ser humano tem sua fórmula, tem sua personalidade, a sua característica, e você acaba dando uma aula de uma forma geral para todos. Embora eu sempre procurei, vocês sabem, eu sempre procurei dar a aula de várias formas para tentar atingir todos os níveis de alunos, né? Se você dá uma aula apenas naquele padrão, você atinge um determinado aluno e outros eles ficam fora e eles não vão falar, eles vão se sentir inferiorizados. E a gente não pode deixar o aluno se sentir inferiorizado, porque ele não é inferiorizado, ele está lá e ele tem potencial. E às vezes o potencial dele tem que ser trabalhado de outra forma. É o que eu sempre procurei fazer. E procuro fazer, e sempre procurar fazer enquanto eu estiver em sala de aula. Mostrar para ele que ele é o diferencial. Ele é que tem o potencial, e ele pode, certo? Tentar tirar dele aquele receio de perguntar ao professor, ele tem que perguntar. O aluno fica com vergonha de fazer determinada pergunta, achando que a pergunta dele é uma idiota. A pergunta idiota é aquela que não é feita, né? Ele tem que perguntar. Inclusive, é minha característica. Vocês sabem bem. Tem dois aqui, já que nós já estamos num bate-papo. Quantas vezes, Paulinho, eu telefonei para você me ajudar no sistema para a parte de informar, sistema de lançar nota, de ver nota, a parte de informática. Quando nós passamos na pandemia, nós começamos a dar aula de forma remota, vamos dizer assim, né? O correto seria a forma online, né? Bonito o termo, online. Quantas eu te liguei? Nossa, o professor Marcelo Misac, quantas vezes eu liguei para o Marcelo? O Marcelo chegou a gravar um vídeo para mim, como é que eu fazia o link para criar a sala de aula, para mandar para os alunos para dar aula. Eu não tenho vergonha de mostrar essa fragilidade, eu não tenho vergonha de perguntar, e eu vou atrás. Se a pessoa não quiser me ensinar, o problema é dela, não é meu. Eu fiz minha parte. E eu não tenho. Eu perdi, eu olhei ali, aquilo foi para aí. Eu não vou sofrer por isso. Eles vão me ajudar, né? Eles vão entender minha situação e vão me ajudar. Mas você vai mostrar fragilidade para eles. Qual o problema? Eu sou uma pessoa frágil, eu sou um ser humano comum, eu tenho minhas fragilidades, tenho minhas dores, meus sofrimentos, entendeu? É como qualquer outro ser humano. Então não há constrangimento nenhum. Pelo contrário, você mostra e aprendi. Ainda estou aprendendo, vou aprender muita coisa. Então vocês são testemunhas disso, que eu fiz isso aí com os dois, né? E mando mensagem, né? Mas como eu sou educado, eu mando a mensagem primeiro, você pode me atender. Pode, né? Então vamos... acho que a função nossa, como professores, no magistério, né? É justamente essa, passar isso para os alunos, aprender com os alunos, ensinar os alunos,
para que a gente possa crescer juntos. Quando a gente consegue crescer junto com os alunos, é sinal que os alunos estão crescendo. Se a gente entra numa sala de aula e a gente não consegue crescer com aquela turma, os alunos também não vão crescer. Vai ficar uma coisa muito superficial. A gente percebe quando a gente está ensinando bem, é quando a gente consegue... Você sai da sala de aula e você fala, aprendi alguma coisa aqui também com eles, estou crescendo junto com eles. Aí esse é vamos dizer assim, o termômetro, se a gente está indo bem ou não está indo bem. É o nosso aprendizado em relação aos alunos. Se a gente aprende, eles estão aprendendo também. E esse aprendizado, eu sou testemunha também, Marcelo, que ele não é apenas em sala. Ele se socorre também no ambiente profissional. Quantas vezes eu me coloco, Marcelo também, muitas vezes durante uma rotina de fórum, uma conversa franca com o Dr. Emerson, a fim de solucionar o conflito da melhor forma possível. É extremamente importante pontuar isso. O caráter humano de um juiz de direito, não é? A gente explica em sala de aula que a função é aplicar lei para resolver o caso concreto de uma forma muito fria. Isso não acontece lá no gabinete do Dr. Emerson, tenho certeza que também não acontece no gabinete do professor Marcelo Mizaca, por conta dessa atuação como pessoas, como ser humano. Eu acho que isso tem que deixar muito claro. Foi o que no início eu falei, eu dizia para os alunos ontem sobre isso. Falei, é impressionante como é que o Emerson consegue resolver problemas complexos de uma maneira simples, assim, não tem livro. Isso não está no livro. Não está na lei, não está no bom senso dele, que é nato, né? É nato. E um testemunho meu também é essa adaptabilidade do Emerson, né? Por isso que ele passa por... Ele mesmo falou, computador, máquina... Ele passa de boa. E eu nunca vi o Emerson reclamar. Se tiver que mudar, ele muda. Se tiver que se adaptar a alguma outra situação, ele adapta. Então, eu acho que, para nós, isso é uma grande lição do Emerson enquanto pessoa e essa preocupação que ele tem com o aspecto pessoal das coisas, né? Não é só o técnico, não é só o jurídico, o formal ali. Isso para nós Por isso que eu falo, como esse casamento deu certo já, né? Os propósitos institucionais, eles são alinhados à forma de proceder do Dr. Emerson e são alinhados à nossa forma de proceder por conhecê-lo em sala de aula, né? A gente também tratou sobre isso, as nossas referências, né, em sala de aula são referências do professor que tivemos, né? Eu acho que ele cumpre esse papel de forma magnífica. Eu agradeço, né? Eu agradeço, acho que o objetivo é esse, né? Vai muito de vocês também. O professor Paulo, né, que eu carinhosamente chamo de Paulinho, porque eu conheci, eu tive a honra e o prazer de ser amigo dos pais dele, né? Do saudoso Dr. Ali, que eu tinha contato praticamente quase que diário, né? O advogado... que trabalhou aqui com a gente, com a mãe dele, a doutora Edna, né, advogada, atuante, e o tio dele, né, o doutor Wagner. Então a gente tem escola, né, o Paulinho tem escola e o doutor Marcelo também. Isso eu falo, são pessoas que vêm. O doutor Marcelo, pessoa lutadora, conseguiu... na época de graduação, guarda municipal, ele tem um histórico de luta, de família lutadora, ele guarda municipal, e quando ingressou na magistratura, primeiro ingressou no Paraná, no estado, né, foi juiz, foi magistrado, foi juiz no estado do Paraná, depois veio para São Paulo, quis voltar para próximo da família. Então, eu fico feliz, óbvio, ser referência, mas isso aí o mérito é de vocês também. Vocês aproveitaram isso, né? Souberam e devem passar isso para os alunos, sabe? Cada um dentro da sua área, inclusive mostrar, eu costumo passar para os alunos, vocês sabem, a importância que é advogar. Eu acho que o aluno tem que se formar e ele tem que advogar, ele tem que aprender advocacia, ele vê como é difícil advogar, a arte de advogar, inclusive para ver se ele gosta mesmo, porque eu falo, advogar você tem que ter um conhecimento técnico, jurídico, mais humanista, você tem que ser um comerciante, né? A advocacia exige que a pessoa seja um comerciante, ele precisa ganhar dinheiro, tem que sobreviver, né? E eu brinco, às vezes os alunos, você não advoga bem, inteligente, consegue, mas não sabe cobrar, não tem essa dificuldade, então vai para a pública,
Faça concurso, vai para a área pública. O direito é importantíssimo. O direito é vasto, ele permite isso. Eu sempre coloquei para os alunos agora recentemente, coloco para os alunos desde quando eu comecei a lecionar e quando eu faço as palestras nas escolas, para os alunos de nível médio, de colegial, que estão ainda vendo que vestibular fazer, eu sempre coloco a importância do curso de direito e depois a formação. Costumo às vezes brincar com... Às vezes a pessoa já fala assim, doutor, não sei, eu estou na dúvida, vamos formar ano que vem para fazer a faculdade. Eu não sei que faculdade fazer. Eu falei, você não sabe o que fazer? Eu falei, então faz direito. Ele fica olhando, aí faz direito. O curso de direito vai te abrir um leque muito grande. Se você já souber o que você quer, então faça. Se você tiver dúvida, faz direito. Se você quiser fazer direito, melhor ainda você faça o curso de direito. Mas entenda o seguinte, mesmo que você queira... Eu sempre fiz a faculdade de direito, eu sempre sonhei com a magistratura, né? Eu fui seminarista, né? E como diz, eu troquei a batina pela toga, né? Mas fui seminarista por pouco tempo. E aí quando eu deixei cabelo colegial, depois já fui fazer faculdade de direito. Então quando eu fiz direito, eu sempre quis a magistratura. Eu sempre idealizei um trabalho na magistratura. Mas advoguei e acho a advocacia importante. Quando aposentar, pretendo voltar a advogar, porque eu acho a advocacia sensacional, o trabalho que é feito. Agora, eu amo a magistratura, né? Eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu amo o que eu faço, eu amo no que eu trabalho e ainda ganho, né? Ainda recebo. Faria de graça, né? Se não houvesse a necessidade financeira de a gente sobreviver, né? Não, se o planeta fosse diferente nesse ponto. Mas eu faço o que eu amo, o que eu gosto e ainda ganho. Quer dizer, então, é um privilégio. E apesar de todas as dificuldades que a gente passa, são normais, inclusive em razão das mudanças, do tempo. Hoje a magistratura passa por umas dificuldades grandes na carreira, mas eu falo, é a colheita. O que os juízes fizeram aí, hoje estão colhendo, né? E nós acabamos colhendo juntos essas dificuldades. Mas faz parte de um processo evolutivo que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando. E hoje, na tua visão, nós estamos melhorando em termos de sociedade, judiciário, docência? Eu penso assim, nós sempre estamos evoluindo. E a evolução passa por períodos delicados e períodos menos delicados. Seria uma reforma. Nós somos seres humanos que temos que procurar fazer a reforma íntima todos os dias, procurar melhorar. E eu comparo a uma reforma de uma casa. Então, quando você começa uma reforma de uma casa, às vezes ela começa suave, aí ela passa aquele período que você entra e fala, nossa, parece que teve uma guerra aqui. Tudo destruído, aquele monte de pedreiro mexendo, que você olha e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Acabou. Você imagina, acabou. E não, aquilo está sendo feito para ser melhorado, né? E depois você começa a ver a melhora. Nós estamos nesse processo de construção, vamos dizer assim, dentro da nossa sociedade. Era uma sociedade um pouco reprimida, um pouco ausente. Hoje nós temos uma sociedade muito aberta. Nós estamos ainda longe do ideal. Hoje nós estamos vivendo um outro extremo. Mas que eu entendo que é necessário para a gente ter o equilíbrio, né? Porque eu falo, antes nós tínhamos uma sociedade omissa. As pessoas eram omissas. Hoje todas querem participar, principalmente por causa de rede social, né? Todas querem participar. É interessante, todos se tornaram médicos, dentistas, psicólogos, engenheiros, advogados, juízes, todos. Você entra na rede social, todo mundo sabe alguma coisa. Isso é ruim? É uma construção, as pessoas estão aprendendo, né? Houve uma necessidade de aquela... eu sou da época da TV preto e branco, né? Do rádio, TV preto e branco. Então, hoje eu vejo assim, a pessoa antigamente ela via alguém na televisão e ela se idealizava ali. Hoje a rede social faz com que a pessoa do celular dela, ela tira uma fotinha, ela possa ser vista pelo mundo inteiro, né? Pela rede social. Então houve um deslumbre, né? As pessoas ficaram deslumbradas com isso, né? Principalmente os mais jovens. E vem o equilíbrio com isso, do aprendizado. O meu filho, eu tenho 3 filhos e uma neta, né? Uma netinha, a linda Júlia. O meu filho do meio, o Emerson Neto, né? O Emerson Sumariva Neto, eu sou o Júnior, né? O Emerson Sumariva Neto. Há um tempo atrás ele perguntou para mim, assim, ele olhou, pai, me diz uma coisa, mas como é que era na sua época? Como é que era viver sem internet? Porque hoje, o jovem de hoje
acho que ele não se imagina sem... Nasce conectado. Nasce conectado. Ele não se imagina sem internet, né? Não imagina. E a gente também, né? Quando a gente está no fórum, cai a rede, como fala, né? Caiu a internet. A gente fica parada. Quantas vezes eu cheguei no fórum por problemas técnicos de informática, que eu não sei resolver, paro. Aí estou eu lá, o juiz, né? O excelência, de toga, parado em frente a uma máquina, e aí sobe um rapaz de 18 anos, TI, 18 anos, chega lá, do jeitinho dele, né, com aquela calça jeans rasgada no joelho, que a gente fala, mas será que ele caiu antes de vir para cá? Não, doutor, o Matheus fala, não, doutor, é modelo essas roupas, essas calças, hoje é modelo. O menino toca a calça rasgada no joelho, fala, deve ter caído, coitado. Não, é modelo. Então, ele entra lá, foi, doutor? Ele entra lá e pronto. Você fica olhando assim, com aquela cara, pronto. Aí você começa a trabalhar veja bem, hoje até nós, mas nós passamos essas transformações. Então, até ter esse equilíbrio das pessoas aprenderem a usar as redes sociais apenas para o bem, apenas para as coisas boas, ainda vai um tempo, ainda vão ser décadas, mas elas estão acontecendo e elas estão vindo. E é importante, eu vou dizer mais, a área jurídica ela vai passar por enormes transformações. Na minha concepção, aí é uma ideia minha, na minha concepção, a advocacia ela está engatinhando ainda. Está engatinhando. Tem N funções na advocacia que não foram nem descobertas. Elas já existem, mas nós não descobrimos. E que vão ser descobertas. Eu falo, a área jurídica é o campo que mais vai oferecer mercado de trabalho, porque ela está, e olha que tem campo, mas ela está apenas engatinhando, tem campo. Eu sou da época que o advogado era aquele que ia no fórum, encostava um bico no balcão, depois de atender o cliente, fazia sua petição, levava lá, depois ia ver se a petição foi examinada, esperava o diário oficial, olhava, era aquele advogado tradicional. Hoje não. Hoje não dá mais para ser clínico geral, né? Só o parecer mesmo assim, porque houve um crescimento muito grande na área e outros assuntos vão surgir, outros pontos vão surgir. Então ela está só engatinhando. Então quem optou pela área jurídica, os alunos que vão ouvir esse bate-papo nosso, escolheram a área jurídica, na minha concepção, escolheram a área certa, porque vocês vão ter um campo de trabalho enorme, que ainda nem está sendo... nós nem descobrimos ainda, mas aos poucos eles vão aparecendo e nós vamos ter que trabalhar nisso, porque o objetivo nosso é atender a sociedade, equilibrar, manter a sociedade equilibrada. A área jurídica ela existe para manter o equilíbrio na sociedade. As pessoas têm que entender isso aí. O médico, ele cura, né? Não tem doenças, tem doentes. Então a medicina... Por que a medicina começou a mudar? Porque hoje nós temos médicos que entenderam que não tem doenças, tem doentes. Então ele tem que tratar o doente, não a doença. Então o médico que trata o doente, ele é um ótimo médico. O médico que trata a doença é um médico ultrapassado. Então já está tendo. E na área jurídica, os advogados estão começando a entender, os profissionais da área jurídica, mas aí começa pelos advogados, que são os que dão início a tudo, né? Então começando a entender que a função da área jurídica é manter a sociedade equilibrada. Ela resolvendo os seus problemas e manter o equilíbrio na sociedade para que ela possa viver melhor. Os problemas sempre vão ter, o trabalho sempre vai existir. E manter esse equilíbrio é necessário para que tudo corra bem. A gente fala que o aluno às vezes pega o professor no corredor para pedir conselho. Eu vou falar assim, o Emerson já falou aqui que tem o filho, que também já está se formando, uma filha que já está advogando, né? Que o Emerson pai falou para esses dois filhos que perguntaram certamente para ele o que vai fazer da vida e Bom, eu vou pegar a Ana Cláudia, né? A Ana Cláudia, minha filha, ela sempre via a paixão. E aqui quando eu falo dos meus filhos eu me emociono, tá? Com razão, né?
E diga-se de passagem, são pelo menos os dois que eu conheci, os dois excelentes pessoas, excelentes E alunos. a Rapinha do Tacho, a Sofia também, a gente faz na mesma linha. Meus filhos são uma joia, né? Graças a Deus. Mas a minha filha sempre via eu trabalhando com aquele amor, aquele afinco, então ela sempre falava de ir para a magistratura. Quando ela começou a fazer faculdade, ela já estava no meio, eu falei, filha, vamos conversar. E aí o neto já ouviu. O neto ainda estava no colegial. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Advoguem pelo menos 3 anos. Advoguem pelo menos 3 anos. Vejam como é a advocacia. Se nesse período vocês chegarem à conclusão que realmente é carreira pública que você quer, se realmente é magistratura, aí você se prepara, você vai estar preparada, porque para advogar precisa estudar. Muito. Aqui agora não é o Muito. Paulinho, agora é o Dr. Paulo. O Dr. Paulo sabe que para advogar precisa estudar e muito. Muito. Eu lembro, vocês não deixam eu sair desse assunto, eu lembro que eu lembrei agora que abriu lá atrás, 20 e tantos anos, né? Isso é logo no começo. Essa história tem uns 26 anos atrás. Eu, na prova, né, exigindo, um aluno virou para mim e falou assim: pô, doutor, a prova do senhor é difícil, de concurso e tal, mas eu não vou fazer concurso, eu vou advogar. Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim: mas, sim, você vai advogar, mas então você está querendo dizer então, que como você vai advogar, você não precisa estudar muito, é só o básico? Aí eu peguei ele pelo braço e falei: então vem cá. E o doutor Valdir Campoy, na época era professor também, e era o presidente da OAB. Falei: doutor Valdir, escuta aqui uma coisa. Aí o aluno, coitado, dentro da simplicidade dele, repetiu. Aí o doutor Valdir foi ficar bravo. Eu falei: não, vamos explicar. Eu falei: deixa eu explicar uma coisa para você. Quem dá início a uma discussão jurídica é o advogado. O juiz é provocado. Quem dá início, quem cria jurisprudência é o advogado. Quem muda os assuntos, quem descobre as ações, quem leva os problemas e dá cara aos problemas de forma técnica é o advogado. O artista é o advogado. O juiz, ele fica como está. Ele é importante, igual nós estamos aqui fazendo, nós somos aqui os artistas, vamos dizer assim, mas eles estão ali por trás garantindo isso. Então o juiz seria isso, aquele garantidor. Mas os artistas é que fazem acontecer. Quem faz a coisa acontecer é o advogado. Então o advogado, ele tem que estar sempre estudando mais do que o juiz. Porque o juiz vai decidir os casos que são apresentados, ele tem que conhecer, né? Mas o advogado é que tem que fazer o caso acontecer. Surgiu, olha, dá para pedir tal coisa, aqui a situação é o básico, não dá, mas peraí, e se a gente pedir dessa forma? E se a gente acumular com isso? E se a gente ver por esse ângulo? Vamos estudar isso. Então a função do advogado, ela é essencial. Quando está lá escrito que o advogado é essencial à distribuição da justiça, muitos não entendem isso. Mas é do advogado que vem toda essa discussão que surge e depois se formam as jurisprudências de acordo com o que vem sendo julgado e vai sendo modificado. Então a função do advogado é importante. E aí eu expliquei isso para ela. E aí falou: aí se você realmente quiser uma magistratura, aí você está preparada. Aí você faz o concurso. Aí estuda mais especificamente aquele edital, mas como você está estudando já para advogar, para conseguir advogar bem, né, de uma forma boa, correta, então aí você vai estar preparada para um concurso público, aí você vai para a área pública. Ela já está advogando há 2 anos e meio, né? Está lá no escritório do Dr. Crico, que é de Araçatuba, Dr. Crico Carcelha, que é aqui de Araçatuba, que é um grande advogado, tem um belíssimo escritório na capital, tem um grupo de advogados muito forte, e a minha filha, graças a Deus, faz parte desse grupo. E ela está gostando de advogar, né? E como ela está dentro do período de 3 anos, ainda nós nem conversamos sobre eventual concurso. Mas ela está gostando da advocacia e talvez fique na advocacia. E eu ficaria muito feliz se ela ficar na advocacia, né? Gostando. Mas se ela quiser também a área pública, vou ficar feliz também. Ela tem que fazer o que ela quer. Mas entendam, de forma consciente. De forma consciente, né? E fiz a mesma coisa para o meu filho. Então, meu filho está se formando agora, o neto, o Emerson Sumariva Neto, que a gente chama de neto. O neto está se formando agora, já passou no exame da ordem, nem formou, já passou no exame da ordem, então está formando agora.
E vai para o mesmo caminho, pretende advogar também para fazer essa mesma coisa. E a Sofia, a caçulinha, né? Ela brinca que ela às vezes ela brinca que vai fazer odontologia, ou às vezes vai fazer medicina para tomar conta do papai. Falei, então aí eu vou ter uma filha médica. O sonho de todo pai é ter uma filha médica para tomar conta dele quando ele ficar velho, né? Entendeu? Então quem sabe aí. Mas ela já vai vendo os irmãos, a gente vai comentando sempre dentro dessa situação. É uma forma de criação. Eu sempre tive uma criação muito firme com os meus filhos, vocês sabem disso. Entendeu? Tanto a Ana Cláudia e o Neto, eles foram dirigir carro quando tiraram carta. Não tinha esse negócio, não, é filho do juiz, ninguém vai fazer nada. Vocês têm que dar exemplo. Nós somos observados e a gente tem que mostrar. Nós vivemos numa sociedade complicada, mas nós temos que mostrar que a gente tem que fazer o certo. Certo? Então, nunca tive problema com eles por causa disso aí. Sempre. Então, o pessoal falar que eu tinha uma criação muito rigorosa. Tudo bem, mas eles estão aí, né? E muitos que falavam isso aí estão, infelizmente, sofrendo com os filhos, né? Porque a gente tem que ter uma criação, não é rígida, é mostrar para os filhos como é a vida. Mostrar que não é fácil e que eles vão ter que conseguir o espaço deles. O que eu faço com os alunos, eu faço com meus filhos. Mostrar para eles o seguinte, a vida é difícil, você tem que conseguir o seu espaço. Mas você pode e tem condições de conseguir o seu espaço. Exatamente isso que eu ia falar. Eu observando o Dr. Emerson falando, eu consegui vê-lo em sala de aula. O quanto isso foi importante, né? A leitura técnica, muito importante. Mas essa leitura de experiência de vida, eu acho que é algo que todos devem ter essa percepção. Importante. Eu brinco para julgar, para ser juiz para julgar. Isso eu ouvi uma vez de um juiz, tá? Mas não vou dizer o nome aqui para não, né? Inclusive já é falecido, né? E que ele fala assim, para julgar, a gente tem que ter muito bom senso, né? Conhecimento jurídico ajuda também, né? Mas o bom senso é a base de tudo isso aí. E quem faz com que o juiz exerça o seu bom senso é justamente o advogado, é o trabalho do advogado, né? Então, e a gente tem brilhantes advogados que fazem isso. E tem advogados ruins? Tem, mas onde não tem, né? Magistratura também tem os ruins. Então, todos os lugares nós deparamos com pessoas... Eu falo, são pessoas ainda mais carentes, pessoas doentes, né? Pessoas que ainda não entenderam que elas estão aqui para crescer e evoluir, para fazer uma reforma íntima, para melhorar. Então, ficam perdendo tempo na prática de coisas ruins, negativas, só acumulando sofrimento para elas mesmas. Então, a pessoa tem que falar, muda isso aí, meu. Vai fazer tua reforma íntima, procura melhorar, procura crescer, sai desse vício de prática de coisas negativas, coisas ruins, porque pode reparar, a pessoa que é ruim, ela não tem amigos, ela não tem ninguém se aproxima dela, ninguém quer saber dela, e quando alguém se aproxima é ruim também igual. Então fica aquele, né, a pessoa chega a uma certa altura da vida dela que ela está sem nada, mas é a colheita dela, né? Marcelo, como falamos no começo, o papo não seria apenas técnico, o papo foi de vida. A gente sabia que esse papo ia ser mais que impressionante, legal, né? Impressionante. Já... Eu não sei se a gente tem um tempo para encerrar. Embora ele não esteja aqui, o Everton, a gente tem o Dr. Everton, que é magistrado e tem uma história que nós vimos, ele era funcionário também do FOR, nosso no FOR, né? Era nosso funcionário lá no FOR, mais especificamente do Dr. Newton, né? Hoje aposentado, um magistrado aposentado, e uma pessoa que ele pode até chamar mais para frente para perguntar a história de vida desse, né? Verdade. Nordestino, negro, conseguiu vencer no estado de São Paulo, foi procurador do estado, foi juiz, hoje aposentado, né? Aposentou no tribunal em 2º grau, então uma história de vida, é meu compadre, né? Padrinho do meu filho, do Emerson Neto. Tem uma história de vida fantástica que às vezes tem que mostrar para os alunos a dificuldade que ele enfrentou, todo, né? Inclusive essas que eu acabei de colocar num momento ainda que nós passamos, infelizmente, por esses preconceitos, por essas situações todas que infelizmente, ainda, nós já vencemos muito, graças a Deus, nós já vencemos muito, e ele pegou o auge disso aí.
Então a gente sempre teve essa... E o Everton, ele fez o concurso, antes desse que ele passou, ele foi reprovado no oral. Ele chegou no oral e foi reprovado. E aí o pessoal foi lá falar com ele, aí o compadrinho falou para mim: compadre, você não vai falar lá com o Everton? Eu falei: não, agora não vou falar. Deixa. Foi todo mundo na cabeça do cara. Aí deu em torno de uns 20 dias, um mês, né? Eu chamei ele no meu gabinete. Chamei ele, abracei ele, botei ele sentado. E eu falei para ele deve lembrar disso aí, óbvio que lembra, que eu falei assim: você já xingou a vida? Já blasfemou? Já falou que Deus não gosta de você? Que a vida, que você não serve? Já fez o seu muro de lamentações? Já viveu o seu momento luto? Ele: já. Então você continua estudando, que nesse próximo concurso aí que você está inscrito, você vai. Você já está chegando e é assim que funciona, você vai, né? E ele deu um abraço nele e falou: né? Mas você tem que respeitar o cara passar pelo aquele luto, aquele momento que ele acha que ele não é nada, que a vida é normal, todos nós passamos, você tem que respeitar isso aí, mas depois você tem que falar: você já passou isso aí, agora vamos, né? E aí quando ele foi passando, e aí ele fez o exame oral, no dia de sair o resultado, ele e hoje o doutor Adriano, que é juiz de Mirigui, que também foi aluno, né? Ele e o Adriano, os dois na época escreventes, né? Tudo escrevendo de gabinete, assessores de gabinete nosso, do juiz, né? E foram os dois na minha sala. Aí eles chegaram para mim, né? Doutor, o Everton tá aí. O senhor não liga em São Paulo para saber se ele passou o resultado? Eu vou ligar já. Na época era por telefone ainda. Eu peguei o telefone, liguei na assessoria do tribunal. Falei lá com a dona Beth, que era uma das responsáveis, me conhecia. Falei: dona Beth, faz o seguinte, saiu a lista, estou com a lista na mão. Vai ser publicada agora, eu já vou passar, vai pregar lá fora para informar os alunos, os candidatos, os aprovados. Ótimo. Vê para mim, Everton Rodrigues Goulart. E aí, obviamente, o doutor Everton, o Everton dele é com H, né? Obviamente, mas eu sabia e eu deixei, ela foi no E, né? E até para dar aquele gostinho, né? Ela foi no E e falou: ai, doutor, infelizmente não tô achando aqui, acho que não passou. Aí eu falei: isso, a senhora está procurando no E, né? No E. Então o Everton dele é com H, vai no H. Ela baixou, a hora que foi a questão de segurança, ela falou no H, opa, passou. Tá aqui o nome na lista. Aí eu virei e falei assim: passou? Tudo bem? Tá ok? Então tá bom. Então agora aí depois ele entra em contato para ver os trâmites burocráticos que precisa e tal. Então foi a notícia para o Everton foi dada ali, no meu gabinete, na presença do Adriano e eles, os dois, ali na sala, onde ele tomou conhecimento que ele tinha sido aprovado. Então também um lutador, uma pessoa que lutou para conseguir, para chegar onde chegou, e não esmoreceu, não desistiu, porque não pode, né? Como as pessoas perguntam para mim: doutor, quantos concursos eu tenho que fazer para passar? Eu falei: tantos suficientes para você passar. Você tem que fazer concurso até quando você entra em concurso, a não ser que você não queira, né? Mas às vezes pode fazer 1 ou 2 para ver, aí você fala: não é isso, então aí não faz mais. Mas se você quer, você tem que fazer até passar. Lógico, você tem que se preparar, estudar e tem que fazer até passar. O limite tem que ser a aprovação. Você tem que ver, não, o meu limite é a aprovação. E você vai fazendo até passar, vai se aprimorando, vai aprendendo, vai vendo onde errou e vai ficando craque em concurso, né? E como o doutor Wilson, que é juiz federal, ele foi aluno também na faculdade, e ele fez inúmeros concursos, passava em quase todos. Aí ele passou para juiz federal, que é o que ele queria, ele era juiz. Um dia encontrei com ele, ele virou para mim: professor, eu acho que eu vou fazer mais uns 2, eu viciei em fazer concurso. Vou fazer. Vai se mantendo. Tem um promotor, eu não vou dizer o nome, porque ele não me autorizou, mas ele passou no concurso, e durante vários anos, ele pegava no Diário Oficial a prova e fazia. Depois ele corrigia para ver se ele continuaria passando. Entendeu? Então são, né, fatos, histórias que a gente tem na vida que é bem interessante. Mas é isso aí. Acho que
rendeu, como a gente já imaginava, né? Rendeu muita conversa aqui. Obrigado, Emerson. Se deixar, a gente prosear, vai amanhã toda aqui. Quer ver se tivesse uma cerveja aí, o pessoal se precisar... Eu não bebo, a gente fica aí conversando, batendo papo, né? Como diz, a gente vai ficando mais velho, vai tendo história. Eu peguei várias mudanças, né? Eu peguei muitas mudanças na parte jurídica. Parte da aula, comecei da aula, era chãozão vermelho, ventilador de teto, você não tinha microfone, dava aula para... Só giz, né? Só giz, né? Daí. E era para 100 alunos, era uma coisa... Eu falo, você tinha que... Aquilo era palestra, não era aula, né? Mas você tinha que fazer a palestra virar uma aula. Era interessante. Pegamos todas essas mudanças. Hoje está bem melhor, você tem classe menor, você consegue trabalhar praticamente individualmente com os alunos, né? Você consegue detectar, às vezes, problemas pessoais nos alunos. Quantos alunos eu cheguei e falei, você tem déficit de atenção, né? Hoje tem os tratamentos, a pessoa pode procurar ajuda, porque os alunos sofrem, né? Alguns tipos de anomalia de doenças, vamos dizer assim, que não tem nada demais isso aí, mas que hoje tem tratamento e pode ser resolvido com um simples comprimido, um tratamento, às vezes, com um psicólogo, né? Para ele ir adequando a forma dele estudar, e quando você tem menos alunos, você consegue detectar e trocar essa ideia com o aluno, e quando o aluno tem a humildade de entender e ver aquilo de uma forma positiva, que problemas todos nós temos, aí ele cresce, né, assustadoramente de forma positiva, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Cresce muito. Doutor Emerson, do fundo do nosso coração, muito obrigado. Né? Eu acho que essa manhã, né, esse podcast é um podcast histórico para todos os nossos alunos e, claro, para quem tem interesse de um papo de qualidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Emerson. Então, hoje encerramos mais um episódio aí do nosso podcast, Papo Legal. Obrigado, professor Emerson, obrigado, Paulo, aí, pelo prazer da companhia, e os alunos aí que vão nos ouvir, apreciem sem moderação, porque o episódio ficou top. Obrigado. Um abraço.